Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre os aspectos econômicos da segurança do trabalho, tá? E aí eu trouxe algumas informações para vocês, para a gente entender um pouquinho quão importante é o cuidado com a segurança do trabalho, tá? Então, por definição, só para a gente, trazer à memória o que é segurança do trabalho, ou o que é acidente de trabalho, porque, na verdade, a gente está falando dos aspectos econômicos, que envolvem a segurança do trabalho, mas estão relacionadas com o acidente de trabalho, tá? Então, o que é acidente de trabalho? É o que é imprevista e indesejável, de forma que pode ser tanto instantânea como não instantânea, pode estar ou não relacionada, ou não. Pode estar relacionada ao exercício laboral, tá? E que vai trazer alguma lesão pessoal. Quando a gente fala de lesão, pode ser tanto lesão por esforço repetitivo ou por fazer aquilo sempre, ou a gente pode cair, machuquei e quebrei o pé, tá? Então, às vezes a gente pensa em lesão só aquilo que é ali no momento, tá? Ai, calma aí, gente. E aí, quando a gente fala de acidentes de trabalho, nem todos, mas 90% dos acidentes de trabalho, a gente consegue evitar, tá? E esses acidentes causam um grande impacto sobre a produtividade e a economia da empresa, tanto quanto o sofrimento ao acidentado, porque ele vai sofrer. A gente falou disso muito na semana passada. Ele vai sofrer tanto de forma psíquica, como com relação ao machucado que ele sofreu ali, né? Às vezes vai ter dor, ardor, vai ficar impossibilitado de fazer algumas coisas, enfim. Tá? Então, quando a gente fala da segurança do trabalho e do acidente de trabalho, é muito importante a gente entender essas definições para a gente poder aplicar esses aspectos econômicos ou sociais ou éticos, tá? Que a gente determina na semana que vem. Amanhã, desculpa. E aí, o que é a segurança do trabalho, na verdade, vem mudando com relação a conceitos na empresa, com relação à cabeça do dono, com relação aos funcionários, né? Uma grande parte das empresas, elas têm feito o quê? Elas têm entendido que é necessário se preocupar com a segurança e a saúde do trabalhador. Então, quando a gente fala, vamos cuidar, vamos dar um EPI, isso começa, não é simplesmente pelo fato de que vai evitar uma multa ou vai evitar um problema maior, mas começa a se entender que isso vai impactar outras coisas quando eu tenho ali o cuidado com a segurança e a saúde daquele meu trabalhador, tá? Mas esse processo, essa preocupação, não é um viés somente de pensamento ao homem, tá? Ao funcionário. Ele também interfere, principalmente, vamos colocar assim, no âmbito econômico, tá? E financeiro, para que a empresa continue vivendo, continue ali, tendo ali seu funcionamento, que ela não morra, que ela não gaste mais do que ela ganha, né? Porque quando a gente fala de um acidente pode gerar vários problemas que a gente vai ver hoje, tá? E aí, quando a gente fala disso, é importante, trazer isso para o dono da empresa, para o empresário, para o diretor, enfim, que é válido investir em prevenção de acidentes. Não é só fazer, acidentou, a gente corrige. Não. É prevenir. Esse é o principal ponto quando a gente fala de uma empresa. Por quê? Porque se caso há como que eu vou dizer, um acidente, normalmente esse custo é muito maior, tá? Então, a gente vai ver algumas coisas que a legislação fala sobre esses pontos. Eu até creio que vocês veem depois mais aprofundado, mas eu vou trazer algumas informações. E se eu onero depois, tá? Eu não... Porque quando eu falo assim, eu previ um acidente, eu estou fazendo um processo de prevenção. Os EPIs que eu utilizo, eu já incubo nos custos da minha empresa. Tem que usar um cinto, tem que usar isso, tem que usar um algo. Eu já faço o quê? Eu já pego esse valor e já coloco todo dentro do meu processo. Então, isso não vai diminuir o meu lucro, vai fazer com que o produto
já esteja incumbido, esteja ali dentro o valor daquilo que eu estou prevenindo. Só que, quando acontece um acidente, o que vai acontecer? Vai onerar a empresa, porque ela vai ter custos extras que ela não tinha previsto. No primeiro mês, ok, a gente consegue segurar a onda, reduz o lucro e tudo isso. Consegue. Mas e no segundo acidente? E no terceiro acidente? E no quarto acidente? Aí o que a gente começa, o que as empresas começam a fazer? Começam a repassar esses custos que elas estão tendo anteriormente para o produto para frente. E aí, normalmente tem um custo mais alto, porque quando acontece o acidente, normalmente ele é muito mais caro do que o processo de prevenção, tá? Então, e consequentemente eu reduzo também a minha margem de lucro. Só que, gente, uma coisa que vocês têm que entender, eu sou da área, né, de alimentos, ninguém quer pagar mais para o funcionário, ninguém quer. Eles querem aumentar o seu lucro. E se eles precisam aumentar o seu lucro, eles vão gastar com o seu tênis, eles vão gastar com o seu tênis. Se a lei permitir isso, eles vão gastar. Vão fazer você gastar a sola do seu sapato, eles não vão te dar um sapato. Não, eu estou falando assim, sendo muito sincera, gente, muito sincera. Por quê? Porque as pessoas têm a visão de quero engrandecer, quero crescer, quero ficar rico, tá. Mas o que é o seu nível de contentação? Muitos empresários não têm. Eles chegam naquele ponto, em vez de melhorar todo mundo que está embaixo, para daí todo mundo ficar feliz e crescer junto, o que eles fazem? Eles continuam crescendo e o povo fica lá. Né? Então, assim, é uma situação bem complexa, né? Nossa, patrão, que carro bonito. Se você trabalhar bastante, continuar fazendo tudo bonito, melhor que você puder, quando que eu venho trocar de carro. É, tipo isso. Né? Mas, e aí você acaba sendo trocado por um maquinário, você acaba sendo trocado por uma pessoa que não tem o seu gabarito. Por quê? Porque ele te enxerga como um ser descartável. E aí que vocês precisam ser seres que não são descartáveis. Óbvio, se morrer, eles vão ter que arrumar uma pessoa no nível de vocês. Ou, eu não quero mais trabalhar aqui, cansei, eu vou procurar outra coisa na minha vida. Ok. Mas eles têm que ter a necessidade que você faz a diferença ali. Como que você vai fazer isso? Mostrando para ele o que é importante, como é importante. Isso é muito difícil do funcionário. Eu falo porque eu cuido do estágio da turma da manhã, né? Que é do Técnico de Alimentos. E eu fui numa empresa essa semana e o pessoal, o rapaz que eu estava conversando, falou, Manuela, ninguém mais quer trabalhar. Você dá uma bronca, eles pegam as coisas e vão embora. Fala, não volto mais. Ninguém mais. Tipo assim, falou, beleza, eu fiz isso por causa disso, mas eu tenho solução. Ninguém tem mais solução, quer entrar ganhando 5 mil reais, sentado o dia inteiro, dançando um TikTok. Não rola, né? Não dá, a gente tem que trabalhar. Então, a gente tem que olhar isso lá na frente. O que vocês, né, como funcionários, independente de qual setor vocês estão trabalhando, estão trazendo de benefícios para o patrão de vocês. E isso vai trazer alguns benefícios para vocês, como, por exemplo, crescer dentro da empresa, tá? Nem sei porque que eu fui para isso, mas amém. Vamos lá. E aí, a gente está falando do quê? Dos aspectos econômicos. Então, o que é economia? O que isso reflete na nossa vida ou na vida da empresa, né? Então, quando eu falo de economia, ali até é uma organização de um país, mas economia é a parte organizacional de uma empresa, da nossa família. Porque quando, por exemplo, está no início do mês, né? Inclusive, hoje eu passei por isso. Eu falei, vou pagar qual conta primeiro? Nossa, estou esperando meu cargo também. Enfim, vai ficar como sem pagar esse mês. Não. E aí, a gente vai lá, faz, tipo assim, se organiza tudo para pagar. A gente trabalha, fala, preciso trabalhar, quanto que eu posso gastar, o que eu posso comprar, todo mundo se organiza. Então, a economia não é economia só de economizar dinheiro, é o que engloba todo o processo da nossa vida, a saúde financeira de uma empresa. Então, o que isso pode gerar ou ocasionar para uma empresa, tá? Então, às vezes a gente precisa entender que eu preciso conter alguns gastos, às vezes eu preciso controlar alguns desperdícios, tá? Então, isso é muito importante quando a gente vai pensar na economia. E isso é totalmente ligado com a empresa. Então, patrão, chefe, sei lá quem que vocês vão falar,
é preciso prevenir, por quê? Porque se eu prevenir, eu dou um capacete para todos os funcionários, ok? Beleza? Vai lá me custar 10 mil reais. Um exemplo, tá? Eu posso dividir isso. Divido lá em 30 vezes. A gente consegue várias... Enfim, dividir lá em 10 vezes. Beleza. Aí, mas se eu tiver um acidente, eu tenho custo com o hospital, põe lá no papel, quanto que custa um quarto de hospital? Porque pode ser que ele seja atendido pelo SUS, o funcionário, mas ele pode processar depois, se for um erro da empresa. Então, quanto que custa um quarto de hospital? Quanto que custa os remédios que ele vai tomar? Quanto que custa ele não estar na sua empresa trabalhando? Mostra isso. Um funcionário, eu estou falando, não estou falando de 2, de 10, de todos. Põe isso na ponta do papel. Eu sei que muita gente foge da matemática. Mas, gente, a matemática, eu sei que é difícil, mas é uma das matérias mais importantes da nossa vida. Para a gente entender até onde que a gente pode ir. E onde que a gente tem que mexer com o chefe, com o dono? É no posto. É mostrar para ele que aquilo vai prevenir. Ah, beleza. Eu mostrei só os custos básicos. Mas e os danos morais? E se ele morrer? O que os filhos... Ele tem filho. O que os filhos podem cobrar da empresa? Se for sua responsabilidade. Pode ser uma pensão pro resto da vida, vitalícia. E aí? E às vezes não tem divisão, não, filha. Dependendo do juiz que você pega lá, o bagulho fecha. Hoje em dia, né? a causa trabalhista está sempre a favor do funcionário. Uma grande parte. Hoje mudou mais. Eu acho que hoje é mais um meio termo. Eu acho que uma análise melhor. Sério? Antigamente era só funcionário que ganhava. É um pouco mais justo, né? Eu acho que hoje está mais justo. Porque assim, a gente sabe, gente, infelizmente, que nem todas as empresas são culpadas daquilo. Não. Tem os dois lados, né? Mas também tem muita gente que quer ganhar dinheiro aos custos das empresas. Tem muita gente que quer ganhar dinheiro com os das empresas também. Ó, eu trabalhei em uma empresa, não vou falar nome nem o setor para não ter problema, mas eu trabalhei numa empresa, fui mandada embora, porque, enfim, eu fiz, assim, eu não estava bem psicologicamente, realmente não estava, gente. Toda segunda, eu voltava a trabalhar na segunda, eu ficava de folga sexta, sábado, domingo. Eu voltava na segunda noite para trabalhar, porque eu trabalhava à noite, eu passava mal, que era só lá que eu passava, em nenhum outro lugar eu passava mal. E aí? Nossa, era terrível, 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 terrível. E aí eu fui mandada embora, que daí eu fiquei uma semana de atestado, eles falaram que não era válido. Ué? Que minha pressão, aquilo lá não era motivo para ficar uma semana de atestado. Quem é ele para me acompanhar, sabe? Não, e aí... bater de frente com o médico, que é da área da saúde. Não, mas o médico deles falaram que não era motivo. Não validaram meu atestado. E acontece. Mas assim, teve várias coisas que eu poderia ter, tipo, entrado e ganhado. Falei, eu vou entrar. Eu sabia de tudo isso de hoje entrar. Vou entrar. Vou entrar por causa de 5 mil reais. Isso daí eu vou ganhar mais depois. Para, não entrei. Tinha direito? Eu tinha direito. Mas vou ficar brigando por uma coisa, às vezes. Gente, 5 mil reais, quando não é bem-vindo, é melhor às vezes você nem ter. Vira maldição. Daí eu falei, mano, Deus abençoe. Você estava muito trabalhando mais. O processo fica cada vez pior. E depois disso, gente, minha vida fez. Foi embora. Então. Aquele ditado, né? Menos é mais. Certo? E, né, quando a gente fala, então, da economia, o emprego em si, vamos pensar agora no país. Ele depende muito, a quantidade de empregos no país depende muito de como está a economia do país. Então, quanto é o valor do imposto, quanto que está ganhando, se está girando renda, gerando valor, e muitas vezes a gente não para pensar nisso. E isso a gente pode trazer para a empresa. Se não tem dinheiro, se não tem coisa, ou eles vão mandar embora ou não vão contratar ninguém. Mas é isso que a gente quer? A gente quer que as coisas cresçam, porque quanto mais funcionário tem, possivelmente, maior a empresa está se tornando. Tá? Então, é bem importante isso daí a gente pensar, tá? E aí, se ela diminui, consequentemente, a possibilidade de mandar funcionário embora é muito alta, muito grande. Então, e você pode estar na lista dos mandados embora, né? Se acharem que você não tem valia, eles vão mandar mesmo. E isso tudo, gente, a gente fala assim, professor, mas por que está aí Bolsa de Valores? Por que está a economia do país? Porque tudo isso interfere, gente. Se tem um acidente, isso gera custo para a empresa, gera custo para o SUS. Opa!
E traz problemas, porque existe um ranking, gente, que mostra quantos acidentes de trabalho, por exemplo, aconteceu em uma determinada empresa. Tem como a gente puxar isso? Sério? E aí os seus impostos estão, eu vou falar disso um pouquinho para frente, mas estão relacionados com a quantidade de acidentes que teve na sua empresa. Mas a gente tem mais imposto que eles pedem. Sim. Vocês sabiam disso? Não, uma grande maioria das pessoas não sabe. E às vezes nem os empresários sabem. A listinha negra das empresas. É o que a Bárbara está falando. Você congelou. A Coca-Cola vai lá, tem acidente todo dia. Aí sai uma reportagem, descredibiliza eles, e aí? E a Bolsa de Valores vai lá para baixo. A gente viu o que aconteceu esses dias, inclusive, né? Enfim. E aí, tudo isso, todo o mercado financeiro, econômico está interligado. Então, eu tenho diminuição do meu lucro, vou mandar pessoas embora, ali naquela cidade, naquela região, já diminui o giro do dinheiro, automaticamente já manda embora a pessoa da padaria, não sei o quê, e aí? Vai virar todo mundo Uber? Não vai ter gente para atender Uber. Não vai ter gente, porque todo mundo vai ter virado Uber. Nada contra, tá? Eu tenho várias pessoas que trabalham com Uber. É que eu não tenho tempo, porque eu acho que até eu trabalharia. Não, acho que não, eu sou estressada no trânsito. Enfim. Então, tudo isso, gente, pode impactar na vida de uma sociedade e pode impactar no país, economicamente falando, tá? E aí, a gente tem uma situação que é o nosso país, o Brasil, né? Então, o Brasil, ele contribui de forma significativa para essa estatística mundial do quantidade de acidentes que nós temos no mundo. O Brasil faz parte do da quarta classificação, do quarto local, do quarto pódio, sei lá. No ranking dos acidentes fatais. Ele é de todos os países do mundo, ele é o quarto que mais mata trabalhadores. Isso é muito preocupante. E o que a gente tem feito? Muitos nada, né? E aí, esses custos com esses acidentes de trabalho são muito altos, tá? E a gente muitas vezes não consegue contabilizar. Contabilizar mesmo, fazer a parte contábil, avaliar quanto que custa isso. Por isso que eu tô falando, põe no papel, gente. Quanto que você custa para uma empresa? Quanto que o seu serviço custa? O que você dá de lucro? Porque a gente dá lucro, né? A gente vale alguma coisa. Pode ser em dinheiro, pouquinho, mas vale. E aí, só para vocês terem ideia, em países desenvolvidos, 4% do PIB que é arrecadado no ano, ele vai para custear os acidentes de trabalho. São gastos com acidente de trabalho. Mas em países subdesenvolvidos como o Brasil, isso vai para 10%. 2,5 vezes a mais. Então, é muito dinheiro que se gasta com acidente de trabalho. É muito dinheiro. E isso impacta, inclusive, nos nossos impostos. Porque a gente tem o SUS, que para muita gente é ruim, mas ele não é ruim, gente. É que é muita gente. Infelizmente, não suporta tudo aquilo que tem. Né? A gente sabe que público tem várias coisas ruins, mas tem muita coisa boa. Só a gente pensar nessas vacinas, gente, que a gente recebe anualmente, a gente já pode ter noção do sistema que a gente tem por trás disso. Não estou falando do coronavírus, não. Falando das crianças, da de gripe, enfim. Então, é algo que tem muito custo aí por trás, às vezes a gente não consegue, a gente só quer criticar, e não tem vaga no SUS. Gente, mas olha o tanto de gente que está na linha da no Brasil, que não consegue pagar um plano de saúde que seja o mais basiquinho ali possível. Né? Para eles, por mais que eles também paguem algum imposto, para eles acaba saindo aqui de graça, né? Eles não vão desembolsar nada mais. E aí, quanto que custa o acidente de trabalho? Entre 2012 e 2017, 26 bilhões de reais foram gastos na Previdência Social relacionadas com acidente de trabalho. Em 2018, isso é um dado de 2018, tá? Eu não encontrei mais atualizado.
Em 2018, foram só no primeiro trimestre, os 3 primeiros meses do ano, 760 milhões de reais foram gastos com acidente de trabalho, tá? Isso são dados do Ministério Público do Trabalho, tá? Então, não é uma coisa que eu inventei, não. Tá lá, vocês forem procurar, tem vários sites que trazem essas mesmas informações. São informados via CAT e tudo mais, né? É tudo aquilo que é informado, que é formalizado, né? Fora os que Vários, porque às vezes o patrão fala, ó, eu te pago um tanto a mais, a gente não vai para fazer lá o CAT, porque ele leva multa, ele tem aumento de imposto, tem várias situações. Então, às vezes, para ele compensa de pagar por baixo do pano. paga por fora. E aí, se a gente for refletir, né, o porquê que isso acontece no nosso país? Porque a gente não tem política pública voltada de forma efetiva, a gente tem política pública, mas não de forma efetiva com relação aos acidentes de trabalho. Ah, beleza, tem lá lei. Ter lei, gente, não é política pública. Ter lei é um papel escrito, literalmente. Porque daí ninguém fiscaliza, não tem trabalhos específicos dentro disso, né? Então, por exemplo, a gente estuda num colégio que tem curso técnico em segurança do trabalho, ok? Tudo bem? Não fala que todo local que tem mais de um funcionário precisa ter um técnico de segurança do trabalho? Precisa ter lá o sistema, enfim? Não fala isso? A gente não tem? E aí? Eles sobem em teto, eles limpam as coisas, eles mexem com produto químico, eles roçam as gramas, e aí? Né? Não tem. Tá? E aí, gente? Mas não é o governo, né, filha? E esses valores, tá, gente? Eles só se dizem respeito aos aspectos econômicos, ao custo econômico que isso gera. Não está sendo avaliado o impacto que gera na família que perdeu um ente querido. Isso não é avaliado. Não avalia o social, o psíquico da pessoa. É simplesmente o que gastou, o remédio, a internação. É só isso. E às vezes aquela pessoa é o pilar da família e desestrutura toda a família. Uma morte ou até um... E isso é muito difícil de mensurar. Sim. Por isso que eu falo, gente, no dia que vocês precisarem mostrar para o patrão que é importante fazer, ponha no papel. Ó, você gasta isso. Beleza, é muito dinheiro. Ok. Mas se acontecer um acidente, olha o que pode acontecer aqui. Se faz o patrão, sei lá, quem for estiver acima de vocês, entender que se ele morrer, ele como sendo parte do problema. Ó, se acontecer esse problema com o senhor, olha o que vai acontecer. Ó, sua família aqui. Põe ele no jogo. Sentir na pele. Tem que pôr para eles pararem de pensar que é só dinheiro. Gente, eu quero só dinheiro, mas no momento eu estou trabalhando sozinho, então, por enquanto tá certo, né? Tá tranquilo, tá equilibrado, Vamos lá. E aí a gente tem muitos estudos que têm sido feitos, tá, ao longo dos últimos anos, para tentar mensurar esses custos dos acidentes e ver o que a gente pode fazer. Isso tudo, gente, começa a mudar, né? Toda a economia, tudo, esse olhar para a segurança do trabalho começa a melhorar. Primeiro porque hoje tem lei, apesar de muitas vezes ela não ser cumprida e nem fiscalizada, existem leis que definem a segurança do trabalho, mas tudo isso também vai interferir bastante no quê? Em 2 fatores, tá? Seja os riscos que podem acontecer devido aos acidentes, como também a capacidade produtiva diminuir. Então, por isso que muitas vezes o empresário acaba fazendo aquilo que ele precisa fazer para não diminuir essa capacidade produtiva, tá? E aí, né, quanto custa? A gente ainda está lá no quanto custa. O quanto custa? A gente tem 2 tipos de custos quando eu falo do custo com acidente de trabalho. Então, eu tenho os custos diretos, que são aqueles: indenização, assistência médica, judicial, encargos, acessórios, tá? E, enfim, esses são os diretos, aquele que eu consigo já mensurar antes. Se acontecer, o que vai acontecer? Tal. Isso. Os indiretos, normalmente, eles são designados como
por não serem segurados, eles não têm um seguro. Porque no direto, normalmente eu tenho a pólice de seguro para o meu funcionário, para a empresa e tudo isso. Vocês vão fazer estágio, né? Esse semestre vocês precisam fazer estágio. Não sei como vai ficar, porque tá tudo atrasado, né? Vocês precisam fazer estágio. Vocês têm a pólice de seguro, que o governo do estado paga para caso aconteça um acidente enquanto você esteja no estágio, você tem a pólice. E aí, às vezes você é atendido pelo SUS, às vezes a gente nem sabe isso, tá, gente? Mas daí o SUS aciona o seguro. Entendeu? Tem isso também, tá? Pode acontecer. E aí, o que são esses que não são segurados, tá? Então, o tempo perdido com aquele acidentado, lembra que eu comentei? Até 14 dias é você que paga. Do 15 para frente que vai ser o INSS, né? A Previdência. O tempo que você vai utilizar para investigar o porquê que aconteceu aquele acidente. Além disso, o tempo para selecionar e formar um substituto para aquela pessoa. As perdas que podem acontecer na produção por causa do impacto que o acidente pode ter acontecido. Gente, imagina assim, até teve, acho que essa semana aí em Cambé, aqui na região teve alguém que caiu no silo, mas acho que não morreu. Morreu? Acho que não morreu. Não, foi no final, foi quinta ou sexta-feira. Não morreu, se eu não estou muito enganada. Mas imagina assim, tá todo mundo trabalhando, aí escuta, nossa, o João, né, vamos pôr um nome, o João, que é um super querido da área, caiu lá no silo, gente, impacta todo mundo. Imagina se falar que morreu ainda. O que isso gera no dia a dia? É muito, gente, de verdade, se você continuar trabalhando da mesma forma, desculpa, você não entendeu nada sobre a vida. Desculpa aí. Tipo assim, pode ser que você continue trabalhando porque exija que você trabalhe, mas assim, você não ser nem impactado, que nem cai um pouco seu rendimento, é difícil. Mas só se você não for humano, né? Não sei. Pelo menos um pouquinho, gente. Não tô falando daquele inimigo que você odeia, tô falando daquela pessoa que todo mundo gosta. Porque sempre tem que todo mundo gosta da empresa, né? Sim. Que tipo, ninguém fala mal, fala, nossa, ele é até bonzinho. O máximo que a gente fala é que ele é muito bonzinho, né? Então, isso é importante, tá? Perda do nível de eficiência, rendimento do trabalhador, lesionado quando ele volta, porque daí ele vai voltar com medo, ele vai voltar com insegurança, então ele vai ter um rendimento menor, às vezes daí não está mais feliz de estar ali. Também os traumas, né? Estou só repetindo o que a Bárbara disse, tá, gente? É que às vezes a gente não sabe se repete, se fica, se eles escutaram, se eles não escutaram. Outra situação, às vezes, por isso tudo, eu não consegui entregar no prazo estabelecido como que eu vou dizer? O que o comercial vendeu. E aí? Eu perco também, gente. Eu tenho contrato, eu não vendo. Não estou falando de empresa que vende, que tem uma loja no shopping. Não estou nada contra. Mas estou falando de uma empresa, pensa uma empresa grande, de marca aí, qualquer uma que vocês pensarem. Ela tem prazo para entregar as coisas. Então, não posso simplesmente, não dá nada. Não dá sim. Confecção, né? Confecção, indústria de alimentos, indústrias no geral, não é comércio, só comércio, tá? Indústrias no geral, normalmente, eles trabalham por demanda. Você não fica produzindo para depois vender. Você vende e depois você produz. 99%, né? Tem uns que é louca. A perda que pode gerar por causa da deterioração da imagem, a empresa também pode perder ali valor porque sofreu um acidente, falar, não vou, né? Enfim. E além disso, né? Que o dia do acidente normalmente também é um custo não segurado, porque daí é uma coisa que vai gerar impacto na empresa como um todo, dependendo do tipo de acidente, gente, pode até ser mais do que um dia. Desde outro dia você vai trabalhar com mais cuidadinho e tal, fazer tudo mais certinho, daí a produtividade de todo mundo cai, enfim, tá? E aí, quando eu falo desses custos, né, o que é importante a gente entender? Que eu tenho direto, indireto, mas eu tenho os totais, que vão englobar a soma tanto dos indiretos como dos diretos, e que podem chegar a valores inimagináveis. Para nós, inimagináveis, tá? Para a empresa, às vezes, é o lucro dela. E aí, é muito importante que a empresa trabalhe de uma forma eficiente a sua gestão, tá?
registrando os incidentes, os acidentes, investigando por que estão acontecendo, tá? E tentar encontrar a raiz daquele problema, para poder corrigir o problema, tá? Só para vocês terem ideia, tá? A indústria, né? Eu falo muito de indústria porque eu venho dessa área, eu gosto dessa área, independente se é de alimentos ou não. A indústria ela é o setor com maior número de registros de acidentes no geral, tá? E esses números, eles representam números gigantes para a Previdência Social. Só para vocês terem ideia, por ano se gasta, em média, 12 bilhões. Bilhões, não é milhões, é bilhões de B de bola, tá? Para as empresas privadas, por causa de acidentes no Brasil, tá? Mas esses dados são também, além dos 12 bilhões, além de somar com os acidentes, ele também está bastante relacionado com a produtividade, tá? Então, por exemplo, agora a gente teve Covid. No início, que aconteceu, hoje quase ninguém está nem aí, né? Morreu, enterra e tudo bem. Mas morria alguém, as pessoas sentiam mais e tudo isso. Imagina numa empresa, nossa, morreu de Covid, eu estava com ele semana passada, estava tudo bem, não tem comorbidade. E aí, o que isso gera? Nossa, será que eu peguei? Eu tive contato com ele. E não sei o quê. Não. Então, isso tudo pode gerar baixa aí na minha produtividade. E aí, o que diz a legislação sobre esses aspectos econômicos, tá? Não precisa copiar, Bárbara, que daí eu vou mandar, tá? Eu não mandei da semana passada, mas eu mando, gente. Eu só tô bem doida da cabeça. Então, a ocorrência de acidente de trabalho, doenças em uma empresa, pode refletir de forma negativa todos os setores desta empresa, tá? Só para vocês terem ideia, se um funcionário se acidenta naquela empresa, tá? Ele convalescência. Eu acho que eu só posso mandar esse funcionário embora depois de 1 ano após o retorno dele. Tá? 1 ano. Aí imagina assim, vou brincar com o Augusto, tá? Não, vou brincar com o Rafael. Já que ele não vem para aula, a gente brinca com ele. O Rafa é um péssimo funcionário e sofre um acidente. Você ia mandar ele embora no outro dia. Já estava certo, estava carta de emissão. Sofreu um acidente. Ficou 30 dias afastado. Quê? Não posso mais mandar ele embora. Vou ter que aguentar esse ser humano mais 1 ano. E aí? Pensa comigo. E ainda na hora que você mandar ele embora, ele vai meter o pau no você ainda. Ah, vou mesmo? Tá? Então, isso é lei, tá? Tá ali, ó, artigo 118 da Lei 8.213 de 91, tá? Além disso, a empresa pode ser responsabilizada de forma civil pelo pagamento de indenização, seja em relação aos danos materiais que o funcionário sofreu, tá? Como salários, vantagens, e que pode acontecer de forma vitalícia para o resto da vida, a empresa vai ter que pagar. Como também danos morais e até danos estéticos. Tá? Então, por exemplo, o Rafael foi lá, sofreu um acidente, perdeu um dedo. Mas foi um erro que a empresa não tinha ali um EPI específico, ok? Ele era um péssimo funcionário, ele perdeu um dedo, eu vou ter que pagar dano moral, dano físico e dano estético, porque ele perdeu um dedinho. Nossa, eu fiquei deprimido, filho. Bota aí uns 35 mil reais. Então, tá? E, gente, isso pode chegar a milhões, a R$1.000, R$100.000, R$200.000, dependendo da situação, dependendo do que acontecer. E aí, assim, beleza, você vai pagar R$2.000 por mês para a pessoa, um exemplo, vitalício. Mas isso no final da vida? Se ele tem filho, tem tudo isso, gente, isso tudo, mulher, né? E aí, no aspecto previdenciário tributário, tá? Os encargos vão sempre sofrer, que são os impostos, eles vão sofrer aumento de acordo com o número de acidentes que aconteceram durante aquele ano. Olha que legal. Mas isso eu acho super legal, tá? Por mais que a gente fale, nossa, é muito dinheiro, mas eu acho que tem que punir mesmo. Então, a gente tem que obrigar a empresa a fazer o CAT. Obrigar, gente. Isso é muito importante. E aí, né, a gente tem a imagem da empresa. Então, não há dúvidas, né, que se eu tenho um acidente de trabalho dentro da minha empresa, isso vai representar
de forma negativa na imagem dela. Isso não tem como eu falar que não, isso vai acontecer, tá? Principalmente por quê? Porque existe a lista negra, como diz a Ana Rosa, que divulga a quantidade de acidentes que cada empresa sofreu durante aquele um ano, tá? E essa lista é pública, tá? Eu vou ver, não lembro. Mas tem. E isso, né, ele auxilia ali na cobrança dos encargos. Então, isso é legal, gente. Isso é muito legal. A gente acha que às vezes não, né? Mas é interessante. E aí, todo esse processo vai gerar um custo para a empresa. Perdi imagem boa que eu tinha, né? Nossa, era uma empresa idônea, que todo mundo gosta de trabalhar. Porque você sempre sofre acidente. E aí, esse custo normalmente é repassado para o cliente. E o que acontece? Na hora que você olha a concorrência que não tem essa quantidade de acidentes, o preço daquele produto é mais barato, é mais em conta. E aí, você perde venda também, você começa a perder cliente, tá? Tá, beleza. E aí, vocês, como técnicos em segurança do trabalho, tá? Precisam entender que todos esses números, tudo isso que eu trouxe para vocês hoje, né, é de extrema importância para vocês entenderem a necessidade de realmente ter o técnico de segurança. Eu sei que muitos estão aqui porque querem aprender mais, eu sei que tem um pessoal formado aí que já fez outras faculdades, eu não sabia, tá? Até então eu não sabia, fiquei sabendo em uma das nossas reuniões com os professores. Eu sei que tem algumas pessoas que têm já outra profissão, que estão fazendo por conhecimento, enfim, outros que eu acho que é para sair de casa, enfim. Mas vocês entenderem a importância de vocês dentro disso. Só que, além da importância de vocês, é da responsabilidade. É legal saber que a empresa é obrigada a ter um técnico de segurança. Mas você entende como chato, porque o técnico de segurança do trabalho normalmente é o chato. Eu falo que a pessoa do controle de qualidade é o chato, e hoje eu vejo que o técnico de segurança também é o chato. Que é o que fala, não pode. Só um pouquinho, Rafa. Travou aqui, eu não entendi o que a senhora falou. Vocês entendem o quê? Calma aí, deixa eu ver o que a Bárbara vai falar. Não, é porque, assim, quando a gente entra no curso, eu, pelo menos, eu não tinha essa visão do macro de tudo que acontece no acidente de trabalho, questão dos impostos. E olha que eu sou reais, eu não tinha noção, muita noção. Então, quando você olha assim, você vê a importância do curso e do profissional, né, da segurança do trabalho, né? Você acha que é só um negócio mais de cuidar do CPI, e olhar meio de longe, mas é muito maior que isso. Muito mais amplo, muito mais necessário. Rafa, o que eu quis dizer é que vocês entendem a importância e a responsabilidade que vocês terão a partir de formados. É legal, eu falei, né? É legal que toda empresa precisa contratar um técnico de segurança. Então, tem campo para todo mundo trabalhar, ok? Beleza? Isso, top. Mas você consegue entender que você vai ser, e você precisa ser o chato. Não é você vai ser, você precisa ser o chato. Você precisa cobrar. E às vezes vai ter que cobrar do dono, que entra lá na produção sem roupa adequada. Às vezes você vai ter que falar com ele, falar, filho, você não pode também. Tem que ser exemplo, desgrama. Né? Então, é entender não só a importância, mas a responsabilidade que cada um de vocês tem como técnico de segurança, tá? E o trabalho do profissional da segurança e saúde do trabalhador é muito importante, tá? E a gente precisa entender que é necessário criar políticas públicas de prevenção, tá? Que não seja só briga para saber quem vai ganhar mais ou quem vai roubar mais lá em cima, mas que seja que as pessoas tenham dignidade ao trabalhar, que eu acho que isso é um dos pontos mais importantes que a gente tem na nossa vida, né? Não é só trabalhar, mas é ter dignidade ao trabalhar, tá? Além disso, vocês precisam identificar os riscos, apontar as melhorias e cuidados necessários para evitar os acidentes de trabalho. Tudo isso, tá? Estão ali norteados pelo princípio do PPRA, que está em fase de mudança, mas ainda não mudou, porque prorrogou de novo, né? De novo.
e que vai seguir, né, as determinações da NR9. Tá? Então, acho que isso é muito importante. E sempre lembrar, né, que o PPRA hoje, PGR, é obrigatório para toda empresa que tenha pelo menos um colaborador exercendo atividade laborativa. Tá? Tem que ter. Tá? Então, é muito importante aí esse processo, né? Eu creio que... Ai, Jesus. Calma aí. Que vocês entendem um pouquinho tudo isso, ok? Esse lugar que você falou assim, que dá para ver, já acidente.